Olá, muito boa tarde. Você que acompanha ao vivo a programação da TV Mais, falamos, como de costume, ao vivo, direto da Câmara de Santo André. Você que não tem a possibilidade de se deslocar do seu trabalho, da sua casa, para acompanhar aqui o dia a dia do trabalho dos 21 parlamentares, por meio da TV Mais você consegue acompanhar alguns desses momentos, das principais discussões, o que está em pauta aqui na ordem do dia. E por isso, nós temos aqui agora, 5 horas, um pouquinho depois das 5h30, 5h33, a presença de dois vereadores que gentilmente deixaram o plenário para atualizar as informações. Quero cumprimentar aqui o vereador José Montoro Filho, Montorinho, que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Montorinho, obrigado pela entrevista, boa tarde. Obrigado, Leandro, eu quero cumprimentá-lo também, cumprimentar nossos telespectadores do TV Mais, e um prazer muito grande falar com vocês. Da mesma forma, quero cumprimentar também, abrir espaço para estar aqui conosco, o vereador pelo Partido Verde, Donizete Pereira. Donizete, obrigado pela entrevista, boa tarde. Boa tarde, Leandro, boa tarde aí aos telespectadores da TV Mais. Estamos aqui para bater esse papo, como sempre, todas as quintas, e agradecer e parabenizar a TV Mais por acompanhar as nossas sessões aqui. Bom, e a gente quer inicialmente, Montorinho, justamente fazer um balanço do que foi feito até agora. A sessão abriu às 3 horas, como de costume, pequeno expediente, grande expediente, a ordem do dia. Quais os principais temas discutidos ou que ainda estão por vir aí na ordem do dia, ou hoje uma sessão mais tranquila aqui na Câmara? Olha, eu acho que nós fizemos aqui agora, recentemente, uma coisa inédita. Votamos, uma coisa estava meio parada em relação às votações, mas agora a pauta extensa, e eu acho que hoje estamos fechando em segunda discussão projetos importantes, um acordo com os demais vereadores. Eu acho que isso é fundamental. O passe livre, por exemplo, foi votado hoje em segunda, e outros projetos de interesse da cidade, do prefeito, estamos terminando hoje. Então acho que foi um avanço aqui na Câmara, que está meio travado os trabalhos, o Donizete sabe perfeitamente do que eu estou falando, e agora parece que a coisa começou a caminhar. Ou seja, pauta limpa, Donizete? Foi importante, na verdade, porque os vereadores se reuniram na segunda-feira e discutiram, né? São mais de quase 200 projetos que nós temos aqui na ordem do dia. Inclusive, votamos aqui alguns projetos de vereadores que tratam de coleta seletiva de lixo, né, que trata da questão de anabolizantes em academia, que discute aqui uma questão importante que é você cuidar para que aquelas lanchonetes que tem dentro de escolas não venda produtos muito calóricos. Você sabe que criança, principalmente, adolescente, não tem muitas vezes noção disso. E como disse o vereador Montorinho, a questão do passe livre. Eu acho que o mais importante é isso. Os vereadores se reuniram, foi uma reunião produtiva, deve acontecer como acontecia na minha presidência, aí, pelo menos uma vez por mês, onde se discute os projetos e já venha para cá praticamente com as dúvidas sanadas, e isso faz com que a sessão seja muito proveitosa. É importante, quero aproveitar nesse momento também com o telespectador da TV Mais, para fazer um recorte de um momento político nacional para trazer para Santo André, porque nunca se falou tanto da relação executivo-legislativo no país como se tem falado atualmente. E Santo André também foi protagonista, principalmente nos primeiros meses do ano, mostrando esse equilíbrio de forças, até um certo ponto uma queda de braço entre o executivo e o legislativo. Foi formado um grupo aqui na Câmara de Santo André que demonstrou um poder de fiscalização, um poder de endurecimento, enfim, para discutir, que culminou justamente na aprovação um pouco mais alongada desses projetos, uma discussão mais extensa. O momento hoje é diferente aqui? O governo, na sua avaliação, Montorinho, você integra o governo, encontrou o ponto de equilíbrio para dialogar, para encontrar o ponto certo para apreciar esses projetos, de modo também a entender e a ouvir a Câmara Municipal? Sim, não tem dúvida nenhuma. Olha, uma coisa eu acho que é a divergência de ordem política de cada partido aqui na casa. Outra coisa é eu diria, a convergência entre nós dos interesses da nossa cidade. É evidente que o vereador pensou grande, pensou na cidade, e as divergências de ordem política cada um trata no plenário, nos debates. O Carlos Grana foi muito sábio, eu diria, nessa questão, chamou os vereadores, conversou, dialogou, né, para chegar no que chegou. Então acho que o importante é isso, divergência vai sempre ter. Agora, a convergência interna da cidade tem que ser maior. Por isso que eu acho importante, tinha lá o grupo, nós chamamos o grupo dos 12, né, que é louvável, inclusive, porque também é uma forma de fazer política, pressionar o governo, ou para atender às suas demandas, ou para votar os projetos. E, finalmente, a gente chegou nesse acordo que eu acho que é fundamental. E como é que fica o G12 agora com esse novo momento do diálogo? Realmente está no ponto que vocês imaginam, Donizete? E o G12, como é que ele vê esse novo momento, esse novo ambiente aqui na casa? Então, na verdade, Leandro, eu preciso deixar claro para o telespectador que o G12 se formou
para discutir primeiro a questão da presidência da casa, né? Eu sempre gosto de dizer isso, não tem nenhum pacto de sangue aqui de que vai morrer abraçado, de que vereador não pode futuramente compor o governo. Eu acredito que tem partidos aqui, inclusive, que devem apoiar a reeleição do prefeito Carlos Grana. Então é natural que esses vereadores vão se alinhar aí muito mais com o governo. Agora, o que o vereador Montoro colocou e que eu acho importante é que a Câmara não perca a sua autonomia. Eu estou ao lado de um vereador aqui que, embora seja do PT, sempre foi um vereador crítico. Um vereador que, quando tem que criticar o governo, cobrar ações, cobrar reunião, cobra. Então, e acho que o prefeito entendeu, né, essa questão da casa, inclusive parece que vai chamar uma reunião com os vereadores aí, os 21 vereadores uma vez por mês, para debater os problemas da cidade. Eu acho que se o prefeito ouvir os vereadores, o Motorinho sabe disso, a gente está na rua, a gente sabe como poucos os problemas que a cidade tem. Se o prefeito ouvir e tiver condições de atender, porque tem questões também orçamentárias, às vezes o vereador traz aqui uma demanda que o prefeito não consegue atender porque não tem orçamento para isso. Eu tenho certeza que fará uma grande administração. E parabenizar o Grana, porque na minha presidência, por exemplo, ele compreendeu muito bem isso. Talvez o prefeito que mais veio a esta casa. Estamos sentindo a sua falta aqui, prefeito. Precisa fazer uma visita aqui para os vereadores, usar a tribuna, como sempre fez na minha presidência, até para demonstrar esse novo momento que a cidade está vivendo. Agora, Montorinho, até pegando o gancho da fala do Donizete também e da sua própria fala, é claro que tem o diálogo de governo e tem o diálogo eleitoral. Estamos na véspera, estamos num ano pré-eleitoral. Você, enquanto integrante do PT, defende também que se abra a discussão para se aumentar a base aliada, abra espaço inclusive no governo para que possa consolidar conversas que foram sondadas, como lá atrás com o vereador Bahia, Ailton Lima, que outros vereadores possam, no intuito de estender essa base, vir a apoiar o governo Carlos Grana na tentativa da reeleição? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o governo é evidente que vai trabalhar a sua reeleição. É para isso que nós vamos trabalhar. Eu, do PT, né? Não sabemos o que vai acontecer em relação à base de sustentação do governo. Acredito que os vereadores também já estão pensando na sua reeleição, porque o vereador também que fica aí numa situação crítica, ele pode, eu diria, morrer na praia, na areia. Eu acho que nós temos que ter uma discussão muito séria sobre isso, sobre o papel nosso na reeleição do vereador, né? Então eu não vejo problema nenhum o Grana está ampliando a sua bancada, como foi feito com o Bahia, com Ailton Lima, uma conversa para ver essa possibilidade de cada vez mais ampliar a base de sustentação. Vamos apimentar aqui. E se a conversa fosse feita com o vereador Donizete Pereira, aceitaria o convite? O PV também integraria, visando inclusive a reeleição do prefeito Carlos Grana? Olha, se a discussão for de ordem política, com certeza. Agora, sem fisiologismo. Acho que o Brasil não aguenta mais esse toma lá da cá, essa troca de cargos e secretarias por apoio simples, puro e dito, né? Ah, você apoia, eu te dou tal ministério. O Brasil não aguenta mais. Tá demonstrado que esse modelo está saturado. Agora, se for de discussão política, inclusive eu sempre me coloquei à disposição do prefeito para discutir os problemas da cidade. Eu acho que se for de ordem política, uma discussão com os vereadores dessa casa, tem vereadores aqui de alto nível, né? Eu volto a dizer, tem vereadores aqui preparados, que mesmo que não assumir nenhuma secretaria, vai saber dizer para o prefeito qual é o rumo que tem que ser tomado. Aqui tem vereadores que têm sugestão com relação à educação, à saúde, à segurança. Eu volto a dizer, o vereador Zé Montoro Filho é um desses vereadores, não precisa estar lá no governo. Daqui pode colaborar. Mas se for uma abertura para discussão política, com certeza, né? Sem fisiologismo. O Brasil não aguenta mais esse toma lá da cá que está pagando alto preço político. Inclusive os prefeitos, os governadores que vão para essa linha já demonstrou que fracassam. É isso, esse é o Direto da Câmara de Santo André, reportagem da TV Mais acompanhando aqui o que acontece no plenário, nos bastidores, e por isso quero mais uma vez agradecer a gentileza, vereador José Montoro Filho, Montorinho do PT, deixou o plenário aqui para atualizar as informações conosco. Montorinho, obrigado pela entrevista, boa sequência nos trabalhos aqui em plenário. Estamos sempre à disposição, Leandro, você é da casa e é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui, quase que toda a sessão, fazendo essa transmissão que é fundamental, é uma transparência do que nós fazemos aqui na Câmara. E o ouvinte do outro lado tem que saber do que nós pensamos. Legal, muito bem. Obrigado, Montorinho. Da mesma forma, Donizete Pereira, vereador pelo Partido Verde, obrigado também pela gentileza da entrevista e bom retorno aí na sequência do trabalho em plenário. Eu que agradeço, Leandro, e parabenizo mais uma vez a TV Mais, porque eu acho que é isso mesmo. A imprensa precisa acompanhar e informar a sociedade daquilo que acontece aqui na Casa Legislativa, que eu julgo ser de suma importância para a cidade. Isso, e nós vamos aqui, seguindo o que acontece no plenário, falando do plenário, tudo que envolve aqui os bastidores da Câmara de Santo André, e vamos reportar você ao longo da nossa programação, ou então ao vivo a partir das 7h30 da noite no J Mais ABC. Fique ligado, direto da Câmara.